Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de física, hoje hidrostática, e vamos falar de empuxo, densidade e massa específica. Vamos resolver esse problema e ao longo da resolução vamos esclarecendo os conceitos envolvidos. Um cilindro maciço de plástico flutua em água com 60% do seu volume submerso. O cilindro tem área da base igual a 50 cm² e altura igual a 10 cm. Volume, portanto, 500 cm3. A massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água é igual à massa específica da água, pois os líquidos são incompressíveis. Determine a massa específica do plástico. P. A massa de um corpo que, colocado no topo de um cilindro, faz com que esse topo venha coincidir com a superfície da água. Ou seja, você vai colocar um corpo em cima do cilindro, ele vai afundar até que as superfícies coincidam. Então, o item A é o seguinte: um cilindro maciço de plástico flutua em água com 60% do seu volume submerso. Corpo flutuando, força resultante igual a zero, o empuxo equilibra o peso do corpo e, pelo teorema de Arquimedes, temos que o empuxo tem módulo igual ao peso do líquido deslocado por este corpo. Então, o empuxo é dado pela massa do líquido deslocado vezes G. E, finalizando com a fórmula conhecida, que é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes G. Transformando a massa do corpo em densidade vezes volume, vamos conseguir calcular a densidade do corpo. Densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado igual a densidade do corpo, volume do corpo. Agora, como o corpo está submerso 60%, temos que lembrar que o volume de líquido deslocado por ele é igual à parte submersa do corpo, ou seja, 60% do volume do corpo. Fazendo as contas, vamos obter que a densidade do corpo é 0,6 da densidade do líquido, ou seja, 60% da densidade do líquido, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Ok? Uma solução simplificada seria assim: força resultante zero, empuxo igual ao peso do corpo, você transforma as massas em densidade vezes volume e chega no valor de 0,6 gramas por centímetro cúbico. Agora, o que ele perguntou não foi a densidade do cilindro, foi a massa específica, né? A massa específica é da substância que constitui o corpo. No caso, o μ, que é a massa específica do plástico que constitui o cilindro, é dada pela massa sobre o volume maciço. O que é a parte maciça? É onde realmente tem a substância. A densidade do cilindro é dada pela massa sobre o volume do cilindro. O volume maciço é o volume do cilindro menos o volume da parte oca. Como esse corpo é maciço, não existe volume da parte oca. Então, volume maciço igual ao volume do cilindro. Então, a massa específica do plástico é igual à densidade do corpo, 0,6 gramas por centímetro cúbico. A simplificação da solução, de novo, né? Sabendo que o empuxo é igual ao peso do corpo, 60% do volume submerso, densidade do corpo, quando ele está flutuando, então vai ser 60% da densidade do líquido, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Como o cilindro é maciço, massa específica igual à densidade do corpo, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Tá certo? Vamos para a segunda parte, a parte B. Então, você quer saber a massa desse corpo cinza que está sobre o cilindro, que faz ele afundar, e a superfície do cilindro coincide com a superfície da água. Então, nesse novo caso, o empuxo vai ser igual ao peso do corpo mais o peso extra. A densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes G vai ser igual à densidade do corpo, volume do corpo vezes G, mais a massa relativa vezes G. Podemos dividir tudo pela aceleração da gravidade, teremos a densidade do líquido, volume do líquido, densidade do corpo, volume do corpo, massa extra. A densidade do líquido é 1 grama por centímetro cúbico. Como aqui a gente não tem que calcular o empuxo em newtons, podemos deixar nessas unidades do CGS, grama e centímetro, né? E o tempo seria em segundo. 1 grama centímetro cúbico vezes 500 centímetros cúbicos. E do outro lado, a densidade do corpo, que é 0,6, que a gente calculou no item A, gramas por centímetro cúbico vezes 500 centímetros cúbicos, que é o volume do cilindro,
e a massa extra. Então você tem 500 gramas, 300 gramas mais a extra, massa extra 200 gramas. Então tem um outro jeito de interpretar. A massa extra foi responsável por submergir mais 40% do volume do corpo, certo? Então esses 40% extra são proporcionais ao peso extra que você colocou em cima. Então a gente pode trabalhar com um empuxo extra. Densidade do líquido, volume deslocado extra, vezes G, igual a massa extra vezes G. Agora, o volume deslocado extra é 40% do volume do corpo, ou seja, 200 centímetros cúbicos. Como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, teremos que a massa extra é igual a 200 gramas. Mais fácil, né? Porque a gente usou o conceito do empuxo. Então, resumindo, né? Você tem aí o empuxo igual ao peso do corpo na primeira situação, que ele flutua com 60%, a densidade é 60% da densidade do líquido, então é 0,6 gramas por centímetro cúbico, corpo maciço igual à densidade do corpo, 0,6. E o empuxo extra como sendo esses 40% que foram submersos pela presença do peso extra, certo? Então, 200 gramas. Agora, vamos entender o que é o princípio de Arquimedes, né? Dá uma ideia. Então, você tem um recipiente com líquido e um recipiente para receber o líquido transbordado. Você submerge 60% desse líquido, o que transborda? 60% do volume do corpo. Agora, se a gente comparar os dois, o Arquimedes percebeu que o peso do corpo, que é igual ao empuxo, vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Coloquei aí na figurinha em bege, né, para vocês perceberem que o volume que foi submerso na situação apresentada é igual ao volume do líquido deslocado. Fazendo os cálculos, né, a densidade do corpo 0,6 centímetros cúbicos, passando para quilograma metro cúbico, multiplica por 1000, né, porque você tem a massa em grama, passando para quilograma 10 a menos 3. Só que fica dividido por centímetro cúbico, que quando passa para metro cúbico fica 10 a menos 6. Esse número, né, fazendo a potenciação, você tem aí 600 kg por metro cúbico. Como o volume do corpo é 500 centímetros cúbicos, né, nós vamos ter o seguinte, que o peso do corpo vai ser 3 newtons e que o peso do líquido, com a densidade 1000 kg por metro cúbico, só que a parte submersa é 60%, é 300 centímetros cúbicos, convertendo para metro cúbico, 300 vezes 10 a menos 6, e também dá 3 newtons. Então temos que o peso do corpo é igual ao empuxo, igual ao peso do líquido deslocado, 3 newtons. Obrigado e até a próxima!